Caseiro atacado por onça em MS foi morto com mordida na cabeça, diz laudo. Então, como havíamos suspeitado, a onça se utilizou da técnica de caça comum às onças, que é a mordida no crânio. Foi exatamente isso que apontou o laudo da necrópsia que acabou de sair. Então essas são as atualizações do caso Caseiro Jorginho. Olha, eu lembro muito bem de ter acompanhado o caso e ter visto um pedaço de osso. Assim que eu vi as imagens, né? A pessoa botou lá no grupo do Telegram e tal. São imagens que a gente não colocam aqui, etc. Mas a pessoa foi colocando lá. Difícil de conter isso, óbvio. E tinha lá um pedaço de osso, cara. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu falei, esse osso aqui é o osso de um crânio. Muito provavelmente, é algo muito parecido. E como eu já suspeitava, ela teria feito o ataque mordendo a cabeça. Depois vieram algumas especulações, dizendo do vídeo que, não, na verdade ela puxou ele pela grade e aí arrancou um pedaço da cabeça, etc. O que pode ter acontecido? Muito provavelmente, quase que com certeza, aquele pedaço de osso lá era um pedaço realmente do crânio, porém... poderia ter sido o fato da mordida da onça, ou poderia realmente ter sido a hora que ela puxou ele e acabou esmagando, infelizmente, a cabeça do caseiro Jorge. Todos os meus sentimentos aqui, a família, tá? Mas a gente está trazendo aqui, com todo respeito, a atualização do caso. Acabou de sair agora em todos os jornais. Eu quero lembrar que as onças têm esse tipo de técnica como felinos, tá? Diferentemente dos outros felinos que podem utilizar ou não essa técnica, a onça dá uma preferência a esse tipo de predação. Ou seja, ela quando vai para cima da presa, morde a cabeça como forma de finalizar a sua presa. Tem vários vídeos aí relatando onças mordendo o casco de tartaruga e quebrando. Ora, eu quero lembrar que ataques de onças são realmente muito, muito incomuns, mas que quando acontecem, ou são de onças mais velhas, que estão meio cegas, com dente caindo, etc. E dessa maneira dá para o cara meio que dar uma escapada, ou quando são juvenis. E aí quando elas são juvenis, cara, se acontecer, aí realmente elas utilizam essa técnica de mordida no crânio, que é extremamente eficaz, mais eficaz do que a dos outros felinos, porque não dá muito tempo da pessoa se defender. Muitos fatores podem ter contribuído para que a onça atacasse o seu Jorge, dentre eles a ceva, dentre eles o fato dele ter corrido, né, que isso estimula o predador, e mais um monte de outras coisas, tá? O fato dos ataques serem incomuns não significa que eles não aconteçam. E aí eu volto a repetir aqui, se você não consegue entender isso, tu não precisa de um biólogo, tu precisa de um professor de português para tentar entender a interpretação de texto. Mas vamos concluir a reportagem, porque está bastante longa, com todas as atualizações sobre o caso. Vítima sofreu choque neurogênico agudo após mordida. Polícia aguarda exames complementares. A Polícia Civil do Mato Grosso do... Choque neurogênico agudo justamente porque quando mordeu, quebrou o crânio e atingiu o sistema nervoso, né? Sul PCMS confirmou que o caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, foi morto por uma onça pintada no Pantanal com uma mordida na cabeça. O ataque aconteceu no dia 21 de abril. A informação consta no laudo necroscópico elaborado pelo Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana. Então fica aqui, né, o fim da dúvida. Ela matou mordendo a cabeça. O fato dele ter perdido osso, que parece ser do crânio, pode ter sido tanto no ato da mordida, quanto no ato em que ela puxou ele pela grade. Que concluiu que a causa da morte foi um choque neurogênico agudo provocado por ação perfuro contundente no segmento superior do corpo, atingindo a cabeça e a coluna cervical. Atingiu a cabeça e a coluna, uma mordida só. Então pegou aqui, pegou na cabeça, pegou na nuca. Sim, entendi. De acordo com a polícia, os laudos do local da morte e do DNA podem oferecer mais detalhes sobre o ocorrido e estão em andamento e devem demorar mais para serem finalizados. Onça pintada será transferida. A onça pintada será transferida do Hospital do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres CRAS em Campo Grande. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo governo, o macho de 94 quilos apresentou evolução clínica positiva, respirando normalmente. Quero lembrar que ele estava velho, já com o dente, né, caindo. Então, assim, enfim. Mas os juvenis são mais eficientes na hora da mordida? Sim, mas os mais velhos também podem ter a sua eficiência. Ele ainda tinha os dentes, tá? Apresentava ali um desgaste nos dentes, apresentava uma infecção no dente esquerdo, mas ele ainda tinha os dentes, então ele tem a força suficiente para realmente, mesmo mais velho, morder como se fosse uma onça mais nova. Alimentando-se bem e mantendo um quadro de saúde estável. O governo não informou, no entanto, para onde o animal será levado.
O animal chegou debilitado ao CRAS, apresentando alto grau de desidratação, deficiência hepática. Mau funcionamento dos rins, estava 26 quilos abaixo do peso ideal. Quer dizer, ele já estava velho para fazer as predações de capivara, jacaré, etc. E o ser humano estava ali, partiu para cima, né? O primeiro boletim médico descreveu seu estado como crítico. Com base nesta evolução positiva, o animal será transferido nos próximos dias. Detalhes adicionais sobre a transferência serão divulgados em breve, segundo o governo. Animal não deve retornar à mata. Quanto ao destino futuro, após a recuperação, a onça não deverá retornar à região de mata onde foi capturada. Por vários motivos, tá? Se você solta essa onça, você causa comoção, as pessoas vão sair matando tudo quanto é onça, então ela não pode mais voltar. Isso faz parte do protocolo, tá bom? Mesmo assim, ela também não viveria muito tempo, ela já está velha. E outra, se foi essa onça que realmente atacou e matou o seu Jorge, ela provavelmente vai fazer de novo. Ela deve ser transferida para um recinto, que pode ser definitivo ou provisório, assim que sua reabilitação for completa, os exames indicarem quadro estável e houver reversão da desidratação. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação SEMADES do Estado serão os responsáveis por definir o futuro do animal. O destino deve ser alguma instituição mantenedora de fauna apta a recebê-lo. Além disso, o animal será incorporado ao Programa de Manejo Populacional da Onça-Pintada, coordenado pelo ICMBio, que busca conservar a espécie em todos os biomas brasileiros. Motivos para ataque. A captura deste animal é considerada essencial para entender o que motivou o ataque, classificado como um comportamento muito atípico para a espécie. Onças pintadas e onças pardas normalmente têm medo do homem e tendem a evitar sua presença. A onça pintada, em particular, é a que menos ataca humanos entre os grandes felinos, pois não os vê naturalmente como presa. Inclusive menos até do que a onça parda, tá? Lá, a onça parda, que é o puma, liambai, suçarana, é a mesma que você tem para a América do Norte. Lá elas são bem maiores, subespécie maior. E ataques a seres humanos são muito mais frequentes. Ataques de onça pintada a seres humanos são muito raros. Não é que não aconteça. As investigações sobre a motivação do ataque ainda estão em andamento. Hipóteses consideradas incluem escassez de alimento, comportamento defensivo, período reprodutivo ou alguma atitude involuntária da vítima. Correu, Uma das poucas certezas até o momento é a de que havia oferta de alimento, conhecido como ceva, no local para atrair animais silvestres. Inclusive, eu estive com o Richard no último podcast do Vilela e ele falou, olha, aquela onça era alimentada com ceva e ele viu. Então, eu acredito no Richard. Essa prática, além de configurar crime ambiental, é considerada extremamente perigosa, pois pode provocar alterações no comportamento natural dos animais, fazendo com que percam o medo natural de se aproximar de humanos. Materiais como imagens de câmeras de segurança da fazenda e vídeos da rotina dos animais foram encaminhados para a perícia para ajudar a esclarecer o comportamento do animal e os momentos que antecederam o ataque. Amostras biológicas como fezes e sangue também foram coletadas do animal para análise, buscando, entre outras coisas, verificar se há vestígios da vítima. No entanto, as autoridades ressaltam que encontrar material da vítima no animal não permite inferir diretamente na causa da morte. Como é a região onde o homem foi atacado? A região de Touro... Não só isso, nem permite inferir que realmente foi ela. Porque, veja, metade dos restos mortais do Sr. Jorge foi consumido. E ela foi para lá magra. Então, do tipo, mesmo que ela tenha consumido, não necessariamente foi ela. Porém, ao que tudo indica, pode ter sido, entendeu? Mas outras onças podem ter se alimentado, tomado dela, etc. Isso pode ter acontecido. Agora, na minha concepção, eles mataram outra onça que estava lá junto com ela. Que a galera chegou falando que deu tiro, etc. Já eliminaram as outras onças. Na minha concepção, já eliminaram. E essa aí foi pega. Porto, local onde um homem de 60 anos morreu após ser atacado, está localizada no município de Aquidauana, no estado de Mato Grosso do Sul. A área é de difícil acesso e está situada a aproximadamente a 150 quilômetros da cidade de Miranda. Caracterizada pela natureza selvagem, com vegetação densa e rica biodiversidade, a região é parte integrante do bioma do Pantanal Sul-Mato-Grossense. A área territorial do município é de 17.008,5 km², e deste total 75% é coberto pelo Pantanal. Um estudo realizado pelo Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade ICMBio mostra que o Pantanal é o bioma brasileiro com maior índice de espécies preservadas. A região é habitat natural de diversos animais, incluindo a onça-pintada e a onça-parda.
Bom, estas foram as atualizações do caso do Seu Jorge. Vamos continuar colocando aqui no canal qualquer novidade, tá bom? Até que o caso seja realmente encerrado. Depois a gente fazer um documentário completo, desde o primeiro dia até o final, mostrando todas essas relações, porque assusta as pessoas, né? De alguma forma a gente tem que tentar mitigar as coisas, explicar as coisas, explicar às pessoas que não há necessidade de sair matando os bichos, mas ao mesmo tempo que elas mantenham distância dos animais para que o pior não aconteça, porque eu quero relembrar, ataques de onça são extremamente raros, mas isso não quer dizer que não aconteçam.